Que alegria esse tempo de consagrar as crianças ao Senhor. Eu sempre digo que não tem um dia que a gente não fale do pastor Miguel, e eu acho que deve ser grande, a herança dele nos céus, a premiação por tudo que ele fez. E olha, se está aí um homem que tem muitas mulheres que foram abençoadas por ele, por essa bênção, de ser mãe no meio da esterilidade, que recebeu uma oração, uma palavra profética, uma ação de alguma maneira. Eu e Luiz, nós tínhamos dificuldades e nós também fomos abençoados pela oração dele. E são tantas histórias, gente. A gente vai rodando esse Brasil aí, sempre vem alguém falando: pastor Miguel orou por mim, e olha aqui, o nome da bênção se chama Miguel. Uma coisa impressionante, Então, se ele não profetizou muito, se ele não pregou muito, eu acho que essa é uma herança garantida no céu, pastora? Está aqui a pastora emocionada com as histórias que ela vai ouvindo também, mas é uma bênção. Eu quero, como todas, não posso deixar de desejar para você e para mim feliz Dia das Mães, e a minha mãe que deve estar me assistindo lá, feliz Dia das Mães, mãe. Beijinho para você. Gente, eu preciso correr porque, meu tempo foi diminuído, e eu vi aqui o que eu posso não falar, mas como hoje eu tenho um microfone, aguenta firme aí que hoje eu falo dele. Hoje vem hoje põe o cinto de segurança na cadeira. Já até fugiu, nem está ali. Gente, nós chegamos na segunda mensagem da nossa série Votos. E o meu grande objetivo e oração nessa manhã é que realmente Deus nos ajude, e ajude aqueles que ainda não são casados, mas esperam estar. Então, se você não quiser se expor, levanta discretamente a sua mão para o anjo passar e anotar, lembra, Então, que ele faça, o nosso desejo é que ele faça uma obra no seu coração, dando ferramentas para você estar preparado para ter um casamento que realmente honra a Deus. E para aqueles que já são casados, a gente crê que essa palavra, a palavra dessa série, vem para abençoar, fortalecer, capacitar, instrumentalizar, para que o seu casamento seja uma bênção ainda maior, e que isso deixe um legado, uma herança para gerações futuras, e obviamente que honre a Deus acima de tudo, porque não existe, gente, presente melhor que um pai possa dar, a mãe no Dia das Mães, e também, os seus filhos, do que pôr a esposa nesse lugar de prioridade, número 1, depois de Deus. E o voto da semana passada foi: prometo que Deus será a minha prioridade, declaro que não tenho ninguém mais importante que você depois de Deus. E esse foi o voto da semana passada. E da mesma forma, continuando aqui no caminho da bênção, a melhor e maior bênção que uma mãe pode derramar sobre os seus filhos é colocar o seu marido em prioridade número 1, depois de Deus. E isso é o que realmente, gente, faz de uma família um lugar abençoado. Hoje a gente vai falar sobre o segundo voto, e eu vou relembrar o versículo com você, que eu não coloquei aqui o endereço dele, mas deve aparecer no telão. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Nesse versículo, nós extraímos 4 verbos principais, e cada verbo tem dado origem a uma pregação dessa série. Então, na semana passada, nós falamos sobre deixar, que o voto era prioridade. Hoje nós vamos falar sobre unir, que é essa parte que diz: e se unirá à sua esposa. A gente tem aqui então o segundo voto, que é o voto da perseverança. Se unir ao cônjuge e perseverar, independente dos desafios que apareçam no casamento.
Então essa palavra unir, no grego, ela tem alguns significados, e eu vou ler para você alguns: agarrar-se ou aderir, pegar pela perseguição, mas não a perseguição negativa, tá, gente? A perseguição positiva, aquela que você vira para o lado, está o marido ali colado em você, vira para o outro, aí você canta para ele: seu amor me persegue, né? Também significa perseguir com afinco e devoção, perseverar, procurar e buscar. Quando Deus disse que Ele uniria o homem à sua esposa, Ele estava, na verdade, querendo comunicar com você que você perseverasse na união, que você levasse isso muito a sério, que você a procurasse, que você buscasse, que você segurasse vigorosamente no sentido de passar uma mensagem, né? Eu não te largo, eu não te deixo, nós fomos feitos um para o outro. Resumindo, um cônjuge deve correr atrás, perseguir com amor e zelo. Quando a gente olha para o passado e lembra dos dias do namoro, interessante como o namorado faz coisas que cônjuge não faz, né? A gente faz cada coisa para conquistar o outro, depois eu vou contar. Depois, aguenta firme aí. Né? Lembra aquela parte do telefone, você ligava, ele ligava, falava, e acabava o assunto: desliga você, não, desliga você, não, desliga você, né? Aquelas coisas. Então é impressionante a dedicação, o zelo. Isso é perseguir, gente. Isso é ir atrás do outro, encontra um lugarzinho para fazer uma ligação. Hoje você mandou uma mensagem, né? Mais simples, mais rápido. Agora, com o passar dos anos, vem o casamento, e às vezes chega a um lugar que de repente você pensa: gente, uau, para onde foi aquele interesse, a intimidade, a aventura, o romance, o cuidado um com o outro? E se a gente olha com cuidado e com sinceridade, a gente vai perceber que algumas coisas que nós fomos permitindo que entrasse no nosso coração, nos roubasse algumas coisas. Então a gente vai descobrir que em algum lugar, ao longo da caminhada de casados, as prioridades foram invertidas. Coisas ou pessoas ocuparam o primeiro lugar depois de Deus na sua lista de prioridade. O marido vai descendo, né? É trabalho, é carreira, é filho, coitado. E ele vai descendo. Ele deveria ser o segundo, a esposa deveria ser a segunda. Porque pararam de se preocupar, de se interessar um pelo outro, pararam de correr um atrás do outro, se ocuparam com outras coisas, deixaram de cuidar e de investir na vida do outro, não perseveraram na busca, no interesse pelo cônjuge. Agora pense nisso. Existe alguma área na vida natural que a gente consegue melhorar sem perseverança? A gente precisa perseverar, né, para tantas coisas na vida, gente. Eu lembro aqui que eu tirei minha carteira de motorista. Isso não está no meu script, veio agora, já que foi espontâneo, vai que Deus quer falar com alguém, né? Eu tirei já velha, com 30 anos, não foi com 18. E aí você já fica mais medrosa. Reprovei 1, 2 vezes, né? 3 vezes no exame. Tá vendo aqui, ó, já sabe, né? Aí vai ajudando. Ah, passei na terceira, obrigado, melhorou. Então, reprovei 2 vezes. Então, assim, tem coisas na vida que você tem que perseverar. E eu fui lá e, graças a Deus, tirei a terceira, graças a Deus. Agora, se você não perseverar em cuidar bem das suas finanças, gerenciar bem os seus negócios, você acha que você vai ter sucesso, vai crescer? Não, a gente precisa de perseverança, e isso também é importante no nosso relacionamento. Se você tem um jardim, por exemplo, se você não rega, não aduba, não cuida dele, um dia ele vai virar um matagal. Sim ou não? A esposa fala para o marido aí: é verdade, né? Então não dá para ser preguiçoso com o seu próprio jardim. E falando do jardim do casamento, gente, se em algum lugar a grama do vizinho está mais verde, é hora de parar e se voltar para o seu jardim e dar uma cuidada nele. Diga amém se você entendeu.
E é sobre isso que a gente está falando hoje. Estamos olhando para esses 4 votos, e se a gente se posicionar bem deles, né, o nosso casamento realmente vai honrar e vai glorificar a Deus. Então a pergunta dessa manhã é: como aplicar o voto da perseverança no nosso casamento? O poder de unir-se, perseverar com o cônjuge, fala em trabalhar em prol dele, fala do cuidado, de estar atento ao outro. Sabe, a Bíblia nos conta a história de Jacó, que trabalhou 7 anos por Raquel, e no dia do casamento, lá, né, no dia das bodas, depois você lê lá a história inteira, né, nas núpcias, ela não foi entregue. E antes que Labão cumprisse a promessa que ele tinha feito a Jacó, que daria a ele a esposa, a sua filha chamada Raquel, antes que ele entregasse a noiva, Jacó teve que se comprometer a trabalhar por Raquel por mais 7 anos. Na sequência, no início dos 7, ele recebe a Raquel e ele trabalha 7 anos por ela, já tendo ela como esposa. E aqui a gente encontra um princípio de perseverança. E a gente entende que esse é o coração de Deus e é o que Ele espera que aconteça no nosso casamento. Que a gente continue a trabalhar pelo nosso cônjuge, mesmo que eles já sejam nossos. Mesmo que a gente já tenha, né, esse casamento. Por quê? Porque o casamento, gente, o casamento de sucesso, o casamento que funciona, o casamento abençoado, ele é construído por ações diárias. Pequenas ações. A Bíblia diz que eles foram unidos. Então, para alcançar satisfação no casamento, tem algumas coisas práticas que a gente precisa fazer para se apegar ao outro. E às vezes a gente não faz por esquecimento, deixa para depois. Ele já sabe, Luiz já sabe que eu amo ele, não precisa ficar falando todo dia eu te amo, ele já sabe. Não. Tem coisas práticas que a gente precisa fazer. Então a gente precisa deixar de lado a nossa preguiça, às vezes preguiça física, às vezes preguiça emocional, enfim, né, para um casamento e colocar esforço nosso para que esse casamento permaneça e seja uma bênção. Nós precisamos colocar do nosso esforço, em prol de um bem maior. Então, deixar a preguiça e ser intencional em procurar o cônjuge. É necessário que os dois se busquem, se procurem, sendo intencionais um com o outro, no cuidado, no interesse, no carinho, nas boas palavras, sendo atencioso. É importante deixar a preguiça e empreender uma santa perseguição. Agora, deixa eu ser mais clara aqui, senão vocês vão me entender mal. O homem ouve essa palavra e pensa em sexo. Faz cara de paisagem, eu conheço, sei como é que é o negócio. Lembra que a gente é conselheiro, a gente ouve muitas histórias. É isso também. Mas não é só isso, a união aqui que a palavra de Deus propõe é algo mais profundo, ela começa no coração, é uma união de corpo, alma e espírito. E inclusive vale lembrar que é por isso que os dois devem ter a mesma fé. É corpo, alma e espírito. Então, com essa busca, com essa santa perseguição ao seu cônjuge, você, na verdade, está passando uma mensagem muito linda. Eu nunca vou te deixar, não há nada nessa vida que me fará desistir de você. Eu permanecerei, mesmo quando os tempos sejam difíceis e desafiadores, eu ficarei com você até que a morte nos separe. Diga amém. Dá um sorriso. Sabe, gente, esse é o desejo do Senhor. Se o Senhor tivesse deixado a gente, porque a gente fez alguma coisa errada, não tinha um nesse salão. Então, assim como Ele persevera em nos buscar, nós precisamos perseverar pelos nossos cônjuges. Vai se preparando que agora que eu vou falar dele. Ai, gente, eu não sou vingativa, mas às vezes...
Agora eu quero falar com aqueles que ainda não são casados, e a gente gostaria de deixar aqui um pequeno conselho. Se você está namorando alguém que não corre atrás de você, que não tem essa santa perseguição, falando dos homens, se ele não está fazendo nada que aquele encontro pareça um encontro de duas pessoas apaixonadas, se ele não está se vestindo de maneira especial para você, se ele nunca paga a conta, se ele não compra alguma coisa para você, uma coisa especial para demonstrar o carinho, eu apenas alertaria para você reavaliar o relacionamento e orar muito. Sabe, gente, eu vivi isso quando eu tinha 22 anos, ainda não é dele, 50 chega. Eu estava muito próxima de um casamento naqueles dias, quando Jesus me alcançou com 22 anos. E quando eu me converti, meus olhos foram abertos e eu pude perceber coisas que antes eu não percebia naquele relacionamento. E eu precisei fazer uma reavaliação, eu precisei orar e orar muito, porque eu não dava conta nas minhas emoções de fazer uma reavaliação e me reposicionar para fazer uma escolha sábia. Então eu orei muito, porque eu não queria errar. E eu precisei tomar essa decisão, não foi fácil, mas ali eu aprendi a tomar passos de fé e seguir princípios bíblicos que conduziam a minha vida, especialmente nessa questão da união espiritual ser diferente, os valores espirituais eram diferentes. Se eu tivesse falhado na minha reavaliação, seu pastor hoje teria outra esposa, está amarrado em nome de Jesus. E melhor dizendo, talvez ele nem seria seu pastor, porque eu vi Curitiba antes dele, eu falei que a gente vinha para cá e quase deu BO, mas essa é outra história que eu vou contar em alguma reunião de casal. Agora, sobre os rapazes apaixonados, se ela não escrever um pequeno bilhete de amor para você de vez em quando, se ela não tem aquele olhar terno, apaixonado, se ela não tem expressões carinhosas, se ela não está tentando te agradar com alguma comidinha, alguma sobremesa, alguma coisa que ela comprou para você de comer, por exemplo, se ela não está demonstrando um interesse por você, se não existe uma admiração real, se vocês brigam mais do que se curte, gente, não vai funcionar. Então, a melhor coisa a fazer é olhar para esse relacionamento com bastante atenção e, obviamente, orar e orar muito. Luiz orou muito por mim. Não porque eu não fizesse nada disso, porque, na verdade, a minha lista era bem maior do que essa aqui. Eu cozinhei para ele, eu escrevi bilhetinho, eu fiz muita coisa. Mas Luiz se apaixonou por mim quando eu ainda estava namorando o outro, o primeiro. Ei, não, quem tem o poder? Obviamente eu não sabia disso. Ele orava, Jesus, me dá essa menina. E depois ele orava outra vez, Jesus, eu sou um pecador, ela tem namorado, me livra, afasta de mim esse cálice. Coitado, ele ficava numa briga. E ele falava, como eu posso estar interessado em uma menina que tem um namorado? Né? E aí ele ficava nesse conflito. Agora, olha como Deus é maravilhoso, né? Ele era o melhor amigo do meu irmão. Gente, e falando da nossa história, Luiz não tinha a menor chance comigo. Eu já vou te explicar por quê, e você vai entender. Ó, depois de hoje, ele pode falar o que ele quiser aqui, né? Peguei pesado. Eu falei, talvez eu tenha que cortar alguma coisa da minha mensagem, mas o exemplo eu não corto. Ele era o melhor amigo do meu... deixa eu falar por que eu não casaria. Quando eu estava fazendo 15 anos,
Luiz tinha 12. Alguma chance de uma menina de 15 anos se apaixonar por alguém de 12? Não. Mas com 23 e 20 já rola. Né? Só para ficar essa coisa aí. Então, um dia, ele era amigo do meu irmão, então um dia ele estava na minha casa, enfim, a gente se via sempre porque ele ia brincar com meu irmão, rodar pneu, andar de bicicleta, e eu de sapatinho alto, né, gente? Mas aí, quando eu fiz 22 anos, eu me converti de verdade, aí ele já tinha 19. E ele era o irmão, né, amigo do meu irmão, e ele era um cara muito crente. Então, eu cheguei perto dele e comecei uma conversa. Falei, pois é, Luiz, sabe que Deus está fazendo uma obra na minha vida? Eu entreguei meu coração para Ele e eu estou sentindo que eu vou precisar terminar esse relacionamento porque ele não faz parte da vontade de Deus. Entreguei ouro para o bandido, gente. A partir desse dia, imagina a alegria do rapaz, mas ele foi contido. Eu não sabia de nada até então. Né? Ele disfarçou bem, eu não percebi, mas dali em diante, ele se tornou um verdadeiro homem de oração e sabe que a oração funciona. E aí eu fui saber disso depois que a gente estava namorando. Ele foi de um caráter impressionante. Então, só para dar uma levantadinha, né? Porque eu vou levar ele para casa, gente. Sabe, solteiros, o que não é suprido nas emoções e no espiritual durante o namoro, presta atenção, não vai aparecer depois de casado. O que você não construir no namoro, assim, nessas duas áreas, do emocional e do espiritual, não vai aparecer no casamento, porque a tendência da busca, do valorizar, do se esforçar, de fazer loucuras, de conquistar, depois de casado, isso entra num outro nível. Então, na maioria das vezes, aquelas expectativas com as quais, né, a gente se casa na primeira fase, essas expectativas elas não vão ser supridas por uma série de fatores que eu não tenho tempo para falar agora. Então, o meu conselho é que você faça uma lista. Você está namorando alguém, está dando muito BO, faça uma lista das suas expectativas e da sua realidade. Se enquanto você não está namorando, se essa lista ela não é satisfatória, eu te sugiro a realmente a reavaliar esse relacionamento. Voltando à nossa pergunta, então, como aplicar o voto da perseverança no nosso casamento? Como fazer isso de forma prática? E para realmente colocar isso em prática, isso vai exigir de nós algumas intenções e algumas ações. Então, primeiro, quando você vir algo bom, diga. Se ele fez uma coisa boa, vou levantar agora, né? Não está no meu script, mas já que veio, né? Esses dias eu falei assim, ai amor, estou precisando comprar uma sandália de inverno, com salto quadrado. E esse negócio de fazer casamento em chácara, gente, é lindo, né? Mas precisa de sapatos adequados. E às vezes é frio, eu só tenho sandália. Eu fiz um comentário assim, mas eu ia resolver isso. Aí hoje, no Dia das Mães, ele me acordou com uma sacolinha. O que era? Tá, me dá um aplauso para ele, ele arrebentou. Isso aí, amor, você está indo bem. Então, quando você pensar algo, diga. Toda vez que você pensar algo bom do seu cônjuge, de alguma maneira expresse isso para ele. Por que nós privaríamos o nosso cônjuge de uma palavra de afirmação, de algo especial? Se você quer manter o engano longe do seu casamento, você deve encorajar um ao outro diariamente. Sabe, gente, nós já sabemos. No caso, eu e o Luiz, nós já sabemos que nós nos amamos. Mas é bom que ele me diga isso de vez em quando, porque às vezes dá uma amnésia, né? Acontece tanta coisa na semana, você fala, ih! Aí uma palavra, eu te amo, que bom. Né? A gente precisa dessas coisas. Né? Eu sei que eu cozinho bem, mas de vez em quando é bom que ele fala, nossa, você cozinha muito bem, essa comida está maravilhosa. Eu já sei, eu provei, eu sei que está.
Mas é tão bom quando ele fala isso, entende? Pequenas coisas no dia a dia do casamento que vai ficando para lá, que a gente já não fala mais, que a gente já não faz mais. Eu me lembro que quando nós éramos pastores de jovens, hoje eu não faço mais isso porque o refrigerante que ele gostava não faz bem para a saúde dele. Então, mas eu me lembro que quando a gente era aí pastores de jovens, Luiz sempre chegava em casa em algum momento, ai, como eu gostaria de tomar uma Coca-Cola, queria tanto uma latinha de Coca-Cola agora. E não tem, né, gente? Meia-noite você vai achar latinha de Coca-Cola onde? Né? Enfim, e aí eu passei a comprar latinhas de Coca-Cola e esconder. Quando ele falava, ai, que vontade, eu sacava a latinha de Coca-Cola. Né? E aí eu passei a esconder em vários lugares diferentes, porque ele já sabia disso, ele ia procurar, não tinha. Aí ele falava, eu sacava ela de outro lugar. Então, assim, pequenas coisas que a gente faz e que eles se sentem amados. Essa semana eu saí para fazer compras e comprei uma coisa especial para o Luiz e uma coisa especial para a Luísa. Quando ele veio, ele falou assim, isso aqui você comprou para mim, né? Eu falei assim, exatamente, amor. Aí chegou a Luísa, mãe, você comprou isso aqui para mim? Sim, pensei em você, filha. Pequenas coisas, gente, que vai agregando valor no nosso casamento e vai fazendo do nosso relacionamento uma coisa mais bonita, mais leve, gostosa. E eu não estou falando, gente, de gastar dinheiro. Não estou falando, mas eu não posso, eu não tenho condições. Pequenas coisas no dia a dia. Então, não permita que o seu cônjuge fique sem afeto verbal. Então, toda vez que você pensar em alguma coisa, faça. Pensar em alguma coisa, diga. De preferência as coisas boas, tá? Porque as coisas que não são boas saem, você nem precisa pensar. Então essa, se você pensou, não fala. Pequenos gestos do dia a dia. Quando pensar em algo especial, sempre que pensar, faça. Pulando umas coisas aqui por causa do meu tempo. Quando você chega em casa depois de um dia de trabalho, cansado, homem assim, né, gente? Chega arrebentado. Aí se joga no sofá. Né? Aí a mulher chega, ela nem tira a bolsa, já vai limpando a cozinha, guardando a louça. Ontem eu ministrei ontem à tarde na Dunamis House, cheguei de sapato alto, roupinha de culto, né? Cheguei na cozinha, parei na cozinha. Quando eu estou lavando, estou guardando, estou colocando, eu falei assim, meu Deus, mulher é isso, né? Se fosse ele, ia subir, colocar uma roupa mais tranquila, talvez nem descesse. Então, quando chegar em casa do trabalho, homem, a mãe, as mulheres, também têm uma jornada que se você não tem nem ideia. Porque a nossa jornada, ela é externa, mas ela é interna. Mãe é o nome mais falado no universo, não sei se você sabe. Tem pai e mãe na casa, mas chamam quem? Mãe. Chama seu pai? Não, mãe. Né? Então, quando um dia que você chega cansado do trabalho, ajude com as crianças. Lave a louça. Não posso perder essa. Perco o marido, não perco. Mas não perco a piada. Não. Ele não gosta muito de lavar a louça. Então ele comprou uma lava-louça para mim, olha que esperto. Então chegou em casa, lava a louça, põe as crianças para dormir, enquanto ela se prepara e prepara o quarto para vocês. Aí a gente divide as tarefas, gente. Né? Porque às vezes, né? Você já entendeu, eu vou mudar de assunto porque eu não posso entrar nesse veio não. Então, às vezes é uma saída para o parque, uma caminhada no parque, tantas coisas, pequenas coisas, que a gente pode fazer que turbinam o nosso casamento. Coisas, de novo, que não custa dinheiro, só custa esforço, intenção de agradar o outro. Então, quando você desejar algo diferente, porque também tem isso, né? Nós queremos que o outro seja, que o outro faça, quando você não é e nem faz. Faz cara de paisagem, dá um sorriso. Se você quer algo diferente do seu cônjuge, seja aquilo. Se você quer que ele faça, faça aquilo. Lucas 6,31 diz assim, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Sabe, gente, muitos casamentos entram em desgaste, porque um aponta o dedo para o outro e um espera do outro que ele mesmo não faz.
Então, assim, um conselho, ao invés de reclamar, gente, é fácil reclamar, né? Meu Deus, se eu quisesse vestir a capa da reclamação, talvez eu tivesse muitas. Mas não tem, graças a Deus. Ainda mais depois do presente de hoje, tem nada, só tem bênção para falar. Mas, às vezes, a gente tem a tendência de reclamar, e ao invés de reclamar, a gente vai para a oração. Ora, fala com o pai dele, fala, você precisa dar um jeito desse menino. Se empenhe para você se tornar aquilo que você deseja dele. Você quer um marido mais carinhoso? Seja mais carinhosa. Você quer um marido mais atento? Seja mais atenta. Pequenas coisas que nós podemos fazer, né, no nosso relacionamento e que vai abençoar, incrementar e por aí. Deixa eu pular. Uma coisa que a gente precisa fazer de vez em quando é tentar descobrir como que a gente está indo no nosso casamento. E sabe, isso não é muito agradável. Uma vez eu lembro, Luiz me chamou para dar uma volta de carro com ele, eu fui. Ele dirigindo, dando carona, e de repente ele para num lugar e ele puxa aquela lista de insatisfação. Eu falei, ixi, deu B.O. Às vezes não é muito bom, mas nós precisamos de vez em quando conversar e falar para o outro as expectativas que a gente tem e coisas que não estão funcionando para a gente realinhar posicionamento. Aquele dia foi bem ruim para mim, né? Que gosto de palavra de afirmação. Mas naquele dia a gente também pôde realinhar algumas coisas que foram melhorando o nosso relacionamento. Então, você pode, né, fora de uma briga de preferência, né, e também não vai começar uma por causa disso, vocês podem sentar e perguntar, amor, em que eu posso te apoiar mais? Como eu posso ser um cônjuge que expressa mais o meu amor por você? Me diga uma expectativa, uma coisa que você gostaria que eu melhorasse, e seja enfático na uma, porque senão vem a lista. Quantos sabem o que eu estou falando? A gente tem muito mais de uma coisa que a gente gostaria no outro. Vamos uma de cada vez. Senão o homem entra em pane. Ele é uma coisa de cada vez. A gente pode 10 coisas. Então, honestamente, nós não queremos ouvir essas coisas negativas, mas elas fazem parte, porque não tem como melhorar se eu não sei. Porque eu parto do princípio que tudo está bem. E pode ser que não esteja bem no outro. E, gente, casamento é tijolinho por tijolinho. A gente vai edificando o nosso casamento até que a edificação esteja pronta e completa e que honre a Deus. Então, eu queria te animar, você que está com a sua esposa, repetir para ela. Se você está com ela, olha para ele. Se você não está, faça isso no seu coração. Repete comigo, eu prometo. Sempre perseverar pelo nosso amor. Eu prometo correr atrás de você. Quando um casal persevera junto, gente, eles verão muitos milagres. E serão abençoados em tudo que eles fizerem. A sua casa, a sua família será uma bênção. E eles vão celebrar juntos cada conquista matrimonial. Eu quero orar com você nessa manhã, mas antes de orarmos, eu quero que a gente assista um vídeo sobre perseverança e sobre milagres. E depois eu quero orar com você para que o seu milagre aconteça. Meu nome é Daniele, eu tenho 52 anos hoje e eu tenho uma história de milagre para contar. Quem aí na sua vida tem um milagre que você espera durante muito tempo e que você acha até que talvez ele não venha? Há 20 anos a gente tentava engravidar, tentava ter filhos, a gente fez tratamentos, a gente entrou na fila de adoção, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance para que a gente conseguisse ser uma família completa. E eu confesso para vocês que a gente se sentia plenos, a gente tinha um casamento abençoado, mas tinha um vazio que a gente queria preencher. E esse vazio era filhos. Então nós pedimos, nós oramos, nós
esperamos em Deus durante esses 20 anos. Foi um tempo muito difícil e eu costumo dizer que esse tempo é um tempo de resiliência. A gente foi resiliente à vontade de Deus e a gente não consegue entender às vezes esse tempo de Deus. Então o nosso coração foi se acalmando, se aquietando e a gente realmente entregou essa vontade. No dia 19 de junho de 2022, a gente estava num culto. Nesse dia, o pastor convidado era o pastor Hernani Santos. Ele pregou sobre cura, foi um culto muito abençoado. No final do culto, ele fez um apelo e pediu para que a gente fosse até a frente para orar por cura. E ele falou: hoje, quando eu estava chegando no aeroporto, Deus me mostrou o rosto de uma irmã que sofreu muito, por muitos anos, porque não conseguia engravidar. Que hoje Deus traria cura para essa irmã. E que se ela aceitasse essa cura, mais 4 mulheres aqui também engravidariam. E a gente poderia preparar os enxovais. Dê um aplauso para Jesus. Quando o pastor Hernani falou a palavra, eu tinha certeza que ele estava falando da Dani, e a Dani não estava achando que não era ela. E no dia 19 de novembro de 23, nasceu o nosso milagre. Né? Linda, saudável, ela veio para alegrar a nossa vida. Essa é a Betina. Então, eu quero encorajar você, né? Se você hoje precisa de um milagre, se você tem uma causa impossível, se você tem um sonho que está há anos guardado aí no teu coração, creia, porque Ele pode fazer como Ele fez conosco. E quando a gente espera muitos anos algo acontecer e isso acontece na nossa vida, a gente é honrado por Deus. Então creia nesse Deus de milagres, porque Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida. Aleluia. Quem crê, fica de pé comigo. Pode dar mais um aplauso para Jesus. A Betina foi apresentada hoje ao Senhor, foi consagrada hoje, não consegui descer para cumprimentá-los, mas vou fazer depois. E uma coisa que me chama a atenção, e eu não quero deixar passar isso de jeito nenhum, a palavra profética dizia que se ela cresce, 4 outras mulheres com dificuldades engravidariam e deveriam preparar um enxoval também. Eu não quero expor ninguém, mas eu quero nessa hora fazer uma oração por milagres. Nem todo milagre é uma gestação. Talvez você já tenha o seu filho, a sua família. Talvez o seu milagre seja que o seu filho retorne para Deus porque ele desviou ou porque não conhece o Senhor. Talvez seja só você seja cristão ou cristã e o seu milagre é que a sua casa, que você e a sua família sirva ao Senhor. Talvez o seu milagre seja relacionado a um negócio, seja relacionado a uma reconciliação familiar. Eu não sei qual é o seu milagre, mas milagre, gente, é uma palavra muito ampla. Quantos precisam de um milagre específico nessa manhã? Levanta a sua mão, deixa a sua mão bem alta, porque eu creio que Deus vai fazer milagres entre nós. O Senhor tem nos dito isso, que Ele fará coisas milagrosas no nosso meio, para que o nome dEle seja honrado, para que pessoas saibam que só Ele é o Senhor, o grande Rei, aquele que não conhece impossíveis. O Senhor quer te abençoar com o seu milagre. Levanta bem alto a mão, a outra põe no coração, fecha os teus olhos e vai dizendo para Deus aí, qual é o nome do milagre que você precisa. Enquanto isso eu vou orar. Pai, nessa manhã, nós somos tão gratos, porque nós nem somos um povo marqueteiro que fica falando aqui todas as coisas que o Senhor tem feito nessa casa. O Senhor tem nos marcado com milagres, com graça, com provisão, com cura, com manifestações generosas do Teu reino. E nessa manhã, Senhor, nós queremos acessar mais uma vez esses milagres. Eu te peço, Jesus, que eles sejam derramados generosamente nesse salão. Pai, cada filho que está aqui, cada filha, cada mãe, Senhor, tem uma necessidade que na maioria das vezes é conhecida pela pessoa e pelo Senhor.
Às vezes ninguém mais sabe desse desejo. E nesse momento, Pai, nós queremos dar ao Senhor, Pai, esse momento de conexão com os teus filhos. Jesus, envia agora uma palavra ao coração dos teus filhos e filhas. Dá agora uma visão, dá agora uma convicção, traz agora uma mensagem, porque nós confiamos na tua palavra, confiamos na generosidade do seu coração e te pedimos, Senhor, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai derramando, vai entregando, em nome de Jesus, em nome de Jesus.